Audiolivro As 16 Leis do Sucesso de Napoleon Hill. Lição 1. Crie um propósito. A lei. O ponto de partida de todo prestígio, sucesso e riqueza está na definição de um propósito. Enquanto você não tiver um propósito claro e específico para a sua vida, irá dissipar energia e dispersar pensamentos sobre diversos assuntos em variadas direções, o que em nada contribuirá para a conquista do sucesso. Mas, ao contrário, o levará à indecisão, à insegurança e, consequentemente, ao fracasso e à pobreza. Chaves do sucesso. A principal causa do fracasso da maioria das pessoas é a falta de metas claras, específicas e atingíveis, assim como a falta de um plano para desenvolvê-los. Nessa lição você vai encontrar uma maneira de descobrir seus talentos naturais e criar um plano de vida com base neles. Você aprenderá a organizar, coordenar e canalizar os esforços desperdiçados pelas pessoas que vivem procurando encontrar sua verdadeira ocupação na vida. E, por fim, aprenderá a elaborar um propósito para a sua vida e verá como abandonar as coisas vagas e projetar todos os seus esforços em um objetivo definido, fundamentado em seu talento natural. Você também irá compreender o que é preciso para executar o seu propósito e criar a realidade que deseja para si. Querer é poder. 1. Pensamentos são coisas e podem se tornar coisas poderosas quando misturados a um propósito definido. Se quiser chegar a algum lugar na vida, é imperativo saber que lugar é esse. Você precisa parar e se perguntar: para onde estou indo? O que realmente importa para mim? Tenho uma visão clara do que eu busco na vida? Caso contrário, jamais saberá que caminho seguir e provavelmente não sairá de onde está. Quando jovem, Henry Ford trabalhava em uma oficina mecânica. Com ele trabalhava outro rapaz, um de seus grandes amigos. Durante alguns anos, eles fizeram a mesma coisa naquela oficina. Muitos não tinham dúvidas de que entre os dois, o amigo de Ford era o mais inteligente e competente. 30 anos depois, no entanto, Ford seria um dos homens mais ricos e poderosos do mundo, enquanto seu amigo continuaria no mesmo emprego naquela mesma oficina. Certamente você conhece uma história assim. Um amigo ou conhecido que, sem nenhum motivo específico, simplesmente superou todas as expectativas e se destacou dos demais. O que diferencia essas pessoas? O que as separa de maneira tão marcante em termos de conquistas materiais? A resposta está nessas duas palavras: propósito definido. Ao longo de 20 anos, Napoleon Hill estudou a vida de mais de 16 mil pessoas. Durante esse tempo, organizou e analisou cuidadosamente um grande número de dados sobre cada uma delas. E uma das constatações mais contundentes desse estudo foi a de que 95% das que não obtiveram um desempenho satisfatório na carreira não tinham claro o que queriam da vida, enquanto 5% que alcançaram um sucesso notável não apenas possuíam um propósito definido, mas também tinham um plano claro e específico para executá-lo. Qual o problema? Por que um número tão grande de pessoas nunca decide o que verdadeiramente deseja na vida? Uma das respostas é que a maioria das pessoas, ao terminar os estudos, arruma logo um emprego qualquer, sem desenvolver a menor concepção de algo que, mesmo de longe, se pareça com um propósito definido ou com um plano traçado. Assim, elas passam a vida inteira se perdendo nas tarefas diárias e na correria, sem terem noção do que verdadeiramente buscam e de onde estão indo parar. As pessoas que se destacam das demais em algum momento decidem definitivamente o que querem, quando querem, por que o querem e como irão conseguir o que querem. Ou seja, elas criam um propósito definido para a sua vida, elaboram um plano para atingir esse propósito e depois dedicam sua atenção, foco e energia na execução desse plano.
Em outras palavras, você precisa entender que aquilo que você quer criar na realidade precisa primeiro ser criado na sua mente. Desenvolver um propósito definido é então criar na sua mente de maneira clara e específica aquilo que você quer ter na realidade. 2. O poder que leva ao sucesso sempre é o resultado de um esforço organizado em torno de um propósito definido. A essa altura você talvez esteja se perguntando por que um propósito definido é tão importante? A resposta é simples. Ele cria poder. Ao definirmos um propósito e nos comprometermos a atingi-lo, organizamos todo o nosso conhecimento e energia em torno dele. E ao focarmos em um único ponto e coordenarmos nossas ações e energias em torno desse ponto, criamos um esforço organizado que aos poucos se transformará em poder. Uma vez que desenvolvemos um certo nível de poder, podemos usá-lo para superar obstáculos, as circunstâncias ou desafios que encontramos no caminho da realização do propósito que definimos. Compreenda. Os fatores que levam as pessoas ao sucesso não se limitam, como muitas vezes pensamos, ao resultado direto do seu volume de trabalho ou ainda às circunstâncias, influências e oportunidades que aparecem no caminho. Ao contrário, o sucesso e a riqueza são quase sempre o resultado indireto da força e da energia que resultam da organização de um conjunto de fatores em torno de um propósito definido. Pessoas que alcançam grande sucesso e riqueza na vida criam um processo tremendamente poderoso, mas que envolve 4 passos muito simples. Passo número 1. Elas definem claramente o que elas querem. Passo número 2. Elas agem quase que obsessivamente para realizar o que definiram no passo 1. Passo número 3. A ação obsessiva em torno desse propósito cria um esforço organizado que com o tempo se transforma em poder pessoal. Passo número 4. Elas usam esse poder pessoal para realizar o desejo que elas definiram e conquistar o sucesso que elas desejam na vida. E isso nos traz a uma constatação importante. Seja em política, religião, esportes, artes ou negócios, o poder sempre é resultado de algum tipo de esforço organizado em torno de um propósito definido. Por isso, poder e sucesso podem ser considerados praticamente sinônimos, pois estão intimamente relacionados. Em geral, esse poder possui 2 níveis, o pessoal e o coletivo. O poder pessoal é o fruto da energia que resulta do desenvolvimento através do esforço organizado, dos diferentes fatores que integram nossa personalidade. Esses fatores, como veremos mais adiante, podem ser divididos nos 4 aspectos que compõem o ser humano: físico, emocional, espiritual e intelectual. O poder coletivo, por sua vez, é a força que resulta do esforço organizado de 2 ou mais pessoas que trabalham unidas na busca da realização do mesmo propósito definido. A soma dos poderes pessoais dos membros de um grupo comprometido com o mesmo propósito forma um poder em si, o que podemos chamar de poder coletivo. Veja como isso se aplica a um exemplo prático. Considere a banda americana de rock Guns N' Roses. Ela é composta por um vocalista, um baixista, um baterista, um guitarrista solo e um guitarrista de base. De onde vem o poder que resulta no sucesso dessa banda? Isoladamente, cada um dos membros da banda, antes de integrá-la, desenvolveu um enorme poder pessoal. Esse poder foi desenvolvido pelo esforço organizado durante anos de estudo e de prática em torno do propósito definido de aprender a tocar um instrumento. Juntos, os 5, somando seus poderes pessoais e por meio do esforço organizado do grupo, criaram um outro nível de poder, o poder coletivo, que consiste na banda em si. Observe que o poder pessoal sempre vem antes do poder coletivo e que o nível de poder coletivo de um grupo está condicionado à soma do poder pessoal dos membros que o integram. Por isso, não há como organizar com sucesso um grande poder coletivo
em torno de um mesmo propósito se os membros do grupo não possuírem individualmente um elevado nível de poder pessoal. Vou explorar um pouco mais essa questão como um exemplo. Suponha que seu propósito definido seja tornar-se o novo guitarrista do Guns N' Roses, que você tenha 15 anos e tenha acabado de receber uma guitarra de presente, mas ainda não saiba usá-la. Qual seria, nesse caso, seu nível de poder pessoal para requisitar a posição de novo guitarrista do Guns? Nesse momento, ele simplesmente não existe e você não poderia fazer essa requisição, ou seja, você não pode ainda realizar plenamente seu propósito definido. Primeiro você teria que construir seu poder pessoal, aprender a tocar uma guitarra, para somente, então, ter condições de agregar valor ao poder coletivo da banda. 3. Analise sabiamente o que fazer, depois decida firmemente fazê-lo e em seguida execute com perseverança inquestionável. Voltando ao caso de Henry Ford, de onde surgiu seu extraordinário sucesso? Pode-se dizer que ele resultou de duas forças, do seu poder pessoal e da maneira como ele usou esse poder pessoal para formar um poder coletivo. Como esse tópico é muito importante, vamos analisá-lo de uma maneira mais detalhada. Primeiro, Ford se concentrou em um propósito definido: desenvolver e popularizar um automóvel que pudesse ser adquirido por qualquer pessoa. Segundo, com esse propósito em mente e agindo constantemente para realizá-lo, ele desenvolveu características pessoais importantes, como, entre outras, imaginação, autoconfiança, determinação e persistência, que lhe deram enorme poder pessoal. Terceiro, ele organizou uma equipe de pessoas que o auxiliaram harmoniosamente na realização desse propósito, ou seja, ele desenvolveu um poder coletivo em torno do seu propósito definido. Se isso levou Henry Ford a um tremendo sucesso, qual foi o problema do seu colega que, como vimos no início dessa lição, passou o resto da vida trabalhando como mecânico na mesma oficina? Provavelmente foi a ausência de um propósito definido, somada à consequente falta de esforço organizado, que o ajudasse a desenvolver o poder necessário para realizá-lo. Sem um propósito definido, ele foi incapaz de construir um esforço organizado e seu poder pessoal se perdeu pelo caminho. Esse certamente foi o único fator que distinguiu o desempenho desse mecânico do desempenho de Henry Ford. E atente-se, esse também é, na maioria absoluta dos casos, o principal fator que nos separa do sucesso, da riqueza e do reconhecimento que desejamos. Entenda, sem um propósito definido, geralmente passamos o dia muito ocupados com coisas triviais e sem importância. Esquecemos-nos daquilo que é essencial e que poderia colaborar para o desenvolvimento do nosso poder pessoal. Dissipamos nossa energia e dispersamos nossos pensamentos a respeito de diversos assuntos e nas direções mais variadas. Nesse caso, em geral, vivemos presos aos problemas do momento e o que realmente interessa acaba atropelado por atuações urgentes, preocupações imediatas e ações reparatórias mais sem foco. E todo esse esforço, no fim das contas, não criará o esforço organizado que desenvolverá em nós o poder pessoal necessário para realizarmos nossos sonhos. Ao contrário, criará indecisão, insegurança, fraqueza e, por último, a frustração de uma existência vivida em vão e, portanto, sem sentido. Para evitar que isso aconteça, é preciso definir um propósito, ou seja, você precisa ter claro no presente o que você deseja no futuro e como irá conseguir. Você precisa definir hoje a moldura que servirá de referência para suas escolhas e decisões futuras. Uma vez que você defina seu propósito, cada momento da sua vida, as atitudes hoje, amanhã, do mês que vem e do próximo ano serão organizadas em torno do contexto desse propósito. Quando você souber do que você quer, terá uma facilidade maior em direcionar seu tempo e conduzir suas ações,
desenvolvendo um esforço organizado em torno de uma atividade específica, que com o tempo se tornará seu poder pessoal e o levará ao sucesso. Lembre-se, quanto maior seu nível de poder pessoal, maior será o seu sucesso. 4. A pessoa que diante de duas coisas hesita sobre qual deve fazer primeiro, possivelmente não fará nenhuma. Vimos até aqui que o sucesso em qualquer empreendimento depende do nosso poder pessoal resultante de um esforço organizado, e que o primeiro passo na construção do esforço organizado é canalizar nossa energia, o nosso conhecimento, em torno de um ponto específico que chamamos de propósito definido. Uma vez que entendemos isso, torna-se fácil compreender a razão pela qual a determinação de uma meta a ser alcançada é tão essencial. Pense no assunto. Se o sucesso é resultado direto do poder pessoal e se o poder pessoal é o resultado de esforço organizado em torno de um propósito, como poderíamos obter sucesso sem um propósito definido? Afinal, não se pode dizer que o esforço é organizado quando não há um propósito específico em torno do qual organizamos nosso conhecimento, tempo e energia. Por isso, definir um propósito para a nossa vida é o primeiro passo na busca do sucesso. O que é então um propósito definido? Apesar de podermos criar um propósito para inúmeros setores diferentes de nossa vida, o objetivo principal do termo, como empregamos aqui, é ter claro no presente o que desejamos alcançar no futuro. Imagine, por exemplo, que você queira construir uma casa. Qual seria, nesse caso, o primeiro passo? O desejo, né? Primeiro, você precisa desejar construir uma casa, mas a vontade por si só não é o suficiente. Você precisa transformar esse desejo num firme propósito de construção de casa. Quando esse propósito estiver claro e definido, sua mente automaticamente começará a trabalhar na definição de um plano para realizá-lo. Isso nos leva a um ponto importante para todas as realizações humanas. Há sempre dois tipos de criação, a mental e a física. Primeiro, criamos no nosso pensamento aquilo que desejamos e somente depois de tê-lo criado em mente podemos concretizá-lo fisicamente. A criação mental, portanto, sempre vem antes. Sem ela, a criação física não existe. Por isso, a nossa primeira e maior responsabilidade é criar o que queremos em nossa mente. É por meio dela que assumimos o comando da nossa vida e nos colocamos na posição de co-criadores da nossa realidade. Quanto mais clara a criação mental, maior a chance do sucesso da criação física. Imagine o que aconteceria se você tentasse construir uma casa ao acaso, sem um projeto pré-estabelecido por meio do qual se orientar. Qual seria o resultado? Certamente seria um verdadeiro caos, em que mal-entendidos de toda ordem atrapalhariam cada passo da construção. É aqui que está o problema. Quando se trata de uma casa, é um absurdo imaginar sua construção sem antes elaborar um projeto bem claro e específico. Mas é exatamente isso que acontece na nossa vida. Queremos construí-la ao acaso, sem planejar ou definir o que verdadeiramente queremos. Diante disso, resta alguma dúvida sobre o motivo pelo qual a vida da maioria de nós é uma confusão? Tudo o que acontece em nossa realidade, primeiro, criamos em nossa mente. 5. A pobreza não precisa de planos nem de ajuda, pois é atrevida e implacável. A riqueza é tímida, precisa ser conquistada. E isso nos leva a um outro tema importante, a liderança. O líder é aquele que aponta um caminho, e definir uma meta é apontar caminhos. Por isso, definir um propósito sempre é uma atitude de liderança. E o primeiro nível da liderança está no âmbito pessoal, isso é, apontar seu próprio caminho, definindo um propósito para a sua vida. Acho chato dizer isso, mas se você não consegue desempenhar liderança pessoal, infelizmente jamais poderá ser bem-sucedido ao tentar desenvolver qualquer tipo de liderança coletiva.
Para definir os caminhos da liderança pessoal, você precisa encontrar uma resposta para uma série de perguntas. Por exemplo, qual o legado que quero deixar com a minha vida? Que tipo de pai, mãe ou profissional eu gostaria que os outros visualizassem em mim? Que tipo de caráter gostaria de desenvolver? Que papel gostaria de exercer em minha comunidade? Quais as contribuições que gostaria de deixar para o mundo, para meus filhos, minha empresa, para as pessoas que cruzam o meu caminho? Muitas vezes não é fácil responder a essas questões e, mais, é preciso ter cuidado, pois você não pode simplesmente inventar seus desejos ou objetivos para se livrar dessa tarefa. Ao contrário, você terá que detectá-los no mais íntimo do seu ser. Eles precisam brotar de você como uma planta brota da semente. Uma das maneiras mais eficazes de se fazer isso talvez seja olhando detidamente seus desejos mais intensos. Ao identificar seus anseios mais profundos, poderá atingir a chama que arde dentro de você. Todos nós temos essa chama, acredite. Cada um de nós possui um centro onde mantém latentes e subdesenvolvidas as sementes da sua missão na vida. Apenas depois de descobrirmos e cultivarmos essas sementes, poderemos cumprir nossa vocação específica e dar nossa contribuição autêntica e singular ao mundo. Por isso, você primeiro precisa fazer o dever de casa, isso é, assumir a liderança sobre a sua vida e desenvolver o seu poder pessoal para somente depois agir de forma coletiva, influenciando e impactando outros com seu exemplo. O primeiro passo para isso, como já falei, é definir seu propósito de vida. Um propósito específico e definido nos leva a resultados específicos e definidos. Um propósito vago e indefinido nos levará a resultados vagos e indefinidos. 6. Muitas pessoas até pensam que possuem um propósito. Se perguntarmos a elas o que buscam na vida, ouviremos as respostas como: quero servir ao mundo e aos outros da melhor maneira possível, e como resultado ter uma vida satisfatória. Mas cuidado, tal propósito não tem nada de específico. Ele é vago e indefinido. E assim como um propósito específico e definido nos leva a resultados específicos e definidos, um propósito vago e indefinido nos leva a resultados vagos e indefinidos. Outro propósito muito comum entre as pessoas é o simples desejo de obter mais dinheiro. Enganamo-nos muitas vezes pensando que tal propósito é definido. Afinal, o dinheiro é algo físico e fácil de mensurar. Porém, antes que seu propósito possa ser considerado definido, mesmo que ele seja algo concreto como dinheiro, você tem que definir o número exato de dinheiro que você quer, para quando quer e criar um método preciso por meio do qual o obterá. A chave do segredo dessa lei, portanto, está na palavra definido. Não é suficiente dizer que ganhará dinheiro ou obterá sucesso em certo tipo de negócio. Você precisa definir os detalhes desse negócio e incorporá-lo em sua vida. Precisa estar com ele em mente o tempo todo. Dormir com ele, comer com ele, trabalhar com ele, viver com ele, pensar nele constantemente. Você precisa vê-lo em sua mente tão claramente a ponto de se sentir como se já o tivesse realizado. Isso significa começar cada novo dia tendo esse propósito claro e vivo em sua mente. Assim, quando precisar tomar uma decisão ou fazer uma escolha, você sempre levará em conta a realização do seu propósito. Você agirá com foco e precisão e evitará desperdiçar seu tempo com procrastinações ou dissipar sua energia em atividades infrutíferas e sem importância. Dessa forma, com o tempo, criará o poder pessoal necessário para realizar o seu propósito, porque seus esforços serão organizados em torno dele. Quando fizer tudo isso, quando colocar todos esses princípios em prática, então, e somente então, você poderá dizer que tem um propósito definido.
7. Desejo é o ponto inicial de toda conquista, mas esse desejo não pode ser apenas uma vaga esperança. Ele precisa ser uma necessidade ardente e pulsante que transcende tudo. Existe uma característica que pode ser notada em todas as pessoas de sucesso: a habilidade de tomar decisões de maneira imediata e definitiva. E essa habilidade é uma das consequências diretas do fato deles possuírem um propósito definido. Quando você sabe o que quer, há uma concentração de esforços e uma consequente canalização de poder que podemos chamar de foco específico. Será ele que lhe dará a força necessária para lidar de maneira hábil e eficaz com as mais diferentes circunstâncias e desafios que vão aparecer no caminho. Por isso, o propósito definido e o esforço organizado em torno desse propósito são dois fatores essenciais na busca do poder pessoal que leva ao sucesso. Eles são sempre encontrados juntos, pois um leva ao outro. A partir do momento em que você define um propósito e transforma a sua realização na missão da sua vida, ele se tornará o pensamento dominante em sua mente. E isso fará com que você esteja constantemente atento a fatos, informações e oportunidades úteis e necessárias para a realização desse propósito. Ou seja, no instante em que você planta um propósito definido em sua mente, ela começa, tanto consciente como inconscientemente, a coletar e a arquivar materiais que serão úteis na realização desse propósito. Por exemplo, sabemos que meramente desejar uma casa com uma piscina enorme não fará com que ela se materialize à sua frente. No entanto, se você tiver um desejo ardente de obter uma casa com piscina, esse desejo criará um foco específico em torno desse propósito, que o levará a ações que farão com que você desenvolva o poder necessário para adquiri-la. 8. Quando seus desejos forem fortes o suficiente, parecerá que você possui poderes sobrenaturais para alcançá-los. Em sua análise com 16 mil pessoas, além de constatar que 95% não possuíam um propósito definido, Napoleon Hill chegou a uma segunda conclusão. A maioria absoluta dos 95% que não alcançaram resultados satisfatórios estava envolvida com algum tipo de trabalho para o qual não gostava. Isso revela um fator muito importante que precisamos levar em conta na hora de definirmos nosso propósito, nosso talento natural. A forma mais eficaz de desenvolver nosso objetivo de vida é descobrindo nosso talento maior e nos comprometendo firmemente a desenvolvê-lo. É nele que está a semente do poder pessoal. Imagine, por exemplo, que você defina como seu propósito assumir a posição de guitarrista do Guns N' Roses, mas não tenha um mínimo talento para a música. Qual seria a chance de você se dar bem? Por mais que se esforce, sua chance seria pequena. Por isso é importante que você defina seu propósito sobre uma atividade para a qual você possui talento. Isso lhe dará uma enorme vantagem na hora de desenvolvê-la. Vimos que o poder pessoal é o fruto da energia que resulta do esforço organizado no desenvolvimento das diferentes forças que integram nossa personalidade. Essas forças, que constituem a natureza humana, estão divididas em 4 vertentes: 1. Física, 2. Emocional, 3. Espiritual e 4. Intelectual. Para criar um propósito definido que desenvolva e explore o que há de melhor em nós, precisamos identificar onde, em cada um desses 4 segmentos, está a nossa inclinação natural. Física. A natureza física representa o nosso talento natural. Talento é a habilidade que temos de desenvolver certa atividade com uma facilidade maior do que as outras. Quando agimos na área do nosso talento, há um relaxamento natural nas nossas tensões. Sabemos que estamos pisando em solo firme. As energias internas e externas, emocionais e físicas, fluem e se conectam de maneira natural. O desempenho, então, será espontâneo. Por isso,
Ao definir seu propósito de vida, leve em conta o seu talento natural e estabeleça o seu propósito sobre esse talento. Emocional. A natureza emocional é a nossa paixão. Ela é o fogo, o entusiasmo, a coragem que sentimos por fazer o tempo todo que gostamos, enquanto desenvolvemos o sentido maior da nossa vida, nosso talento natural. Por isso, dentro da área do seu talento, descubra onde está a sua paixão, o que o motiva naturalmente. Espiritual. A natureza espiritual é o que dá sentido e uma dimensão maior ao que fazemos. Ela nos enche de uma conotação mais poderosa e mais misteriosa do que a simples realização de uma atividade qualquer. Essa conotação nos é dada por uma força abrangente e subjacente que dá razão ao ato de viver. A magia que resulta da prática do talento e do fogo da paixão envolve nossa vida com uma aura fascinante, mas que com o tempo pode se tornar vazia de sentido. Por isso, além do talento e da paixão, você precisa considerar o sentido por trás do seu propósito. Como seu talento e sua paixão pode contribuir para tornar sua finita vida parte de algo maior que sua finitude. Intelectual. Por último, não menos importante, vem a natureza intelectual, isso é a razão. Ela nos dá a visão de como podemos transformar nosso propósito, baseado no nosso talento, paixão e sentido, em renda. Afinal de contas, todos desejamos e precisamos de renda para suprir nossas atividades. Resumindo, há alguma tarefa ou atividade que você sabe fazer melhor do que outra pessoa. Você precisa descobrir qual é essa atividade. Depois descobrir onde, nessa atividade, será a sua maior paixão e construir sobre ela o objeto do seu propósito definido. Um propósito baseado nessas 4 características: talento, paixão, sentido e renda. Nos dá confiança, segurança, força interna e uma razão clara de ser e existir. O sucesso chega mais rápido para quem possui paixão por seu trabalho. 9. O conhecimento não se aplica por conta própria. Você precisa aplicá-lo. Um propósito verdadeiro precisa dar profundo sentido à nossa vida. Esse sentido só pode ser encontrado quando exploramos o melhor que há em nós. Nossos dons naturais que recebemos como presentes de nascença e que representam nosso maior potencial. Quando nossas conquistas não estão fundamentadas no desenvolvimento do nosso potencial, não importa a sua dimensão, elas sempre, no fim das contas, nos darão uma sensação subjacente de vazio, culpa ou falta de significado. Isso se deve ao fato de o significado maior da nossa vida estar no desenvolvimento das nossas habilidades, respondendo ao chamado de nossa vocação, que sempre está relacionada com o nosso talento natural. Para definir o nosso propósito maior na vida, portanto, precisamos começar pela busca do que há de melhor em nós. Encontrar a semente da nossa vocação e agir com base nela, expandindo-a, criando-a conforto e segurança e satisfação em tudo que fizermos. Lembra-se do que falamos sobre precisar incorporar seu propósito, estar com ele o tempo todo? Se o seu propósito estiver estabelecido sobre algo pelo qual você não possui paixão genuína, não haverá como se envolver com essa atividade o tempo todo. Por isso, você precisa ter em mente que apenas obterá verdadeiro sucesso quando descobrir a atividade para a qual possui uma paixão genuína. E essa atividade sempre estará na área do seu talento natural. O sucesso chega mais rápido para quem possui paixão pelo seu trabalho. Apenas conseguimos triunfar em uma atividade em que nos lançamos de corpo e alma e coração. É trágico que 95% da população adulta do mundo seja constituída por pessoas profissionalmente frustradas porque não encontraram seu lugar apropriado no universo do trabalho.
É lastimável que tantas pessoas perambulem pela vida sem terem a mínima noção do trabalho para o qual têm a maior inclinação, ou sem a concepção ou mesmo o conhecimento de que é necessário ter algo como um propósito definido. Mas você não precisa ser uma dessas pessoas. Sempre é tempo de mudar. Se você não sabe qual é a sua vocação ou talento, transforme essa busca no seu propósito definido atual. Comece a se perguntar: qual é o meu maior talento? Em que atividade está minha paixão mais genuína? Que sentido eu vejo na vida? Qual é o meu propósito de vida? Decida encontrar as respostas para essas questões e isso será a sua primeira experiência. E uma vez que encontrar as respostas, e você vai encontrá-las, descubra como você pode transformar tudo isso em renda. E faça disso seu propósito de vida. Um dos problemas que faz com que a maioria das pessoas nunca defina um propósito para a sua vida é a falta de envolvimento prático com tarefas como acima citado. Compreenda. Para obter resultados práticos na sua vida, não basta ler esse livro. Você precisa se envolver com o conteúdo. E isso só é possível se você agir. Sem ação não há envolvimento. Sem envolvimento não há comprometimento. Sem comprometimento não há mudanças. Então defina agora mesmo o que você quer, por que você quer e quando o quer e como conseguirá. E lembre-se, o processo de busca do seu propósito é tão importante quanto o propósito em si. O que isso quer dizer? Quer dizer que para encontrar seu propósito, você precisará pensar de modo mais abrangente, esforçar-se para encontrar um senso de equilíbrio entre o seu talento, paixão, sentido e renda. Essa busca por si só é capaz de mudar vários aspectos da sua vida. Em outras palavras, no processo de busca pelo seu propósito, você terá de usar, entre outras, ferramentas como intuição, imaginação, visualização, força de vontade, persistência. Terá de visualizar, sintetizar e transcender etapas. É importante entender também que criar um propósito de vida não é uma ação isolada, mas um processo contínuo de autoconhecimento, adaptação, afirmação de valores e atividades constantes na confirmação do seu desejo. Esse processo, pelo menos no início, pode ser trabalhoso, mas é a única forma de você encontrar um sentido verdadeiro para a sua vida. A mera luta pela existência, sem um objetivo que dê sentido às nossas ações no dia a dia, pode ser terrível e quase sempre é. As pessoas que não aprendem a organizar e dirigir seus talentos naturais geralmente não se sentem confortáveis com a vida. Parece que sempre há algo ou alguém querendo puxá-las para baixo. Entenda, trabalho árduo e boas intenções não são suficientes para nos conduzir ao sucesso. Você precisa de um propósito definido, pois como poderia futuramente estar certo de que alcançou êxito se não tiver antes estabelecido no espírito algum objetivo que deseja alcançar? Defina seu propósito agora mesmo. Sem ação, não há envolvimento. Sem envolvimento, não há comprometimento. Sem comprometimento, não há mudanças. Aplicações práticas. 1. Escolha um propósito definido para a sua vida e concentre toda a sua energia, seu esforço e seu poder na sua realização. 2. Mantenha seu propósito em mente o tempo todo. Você precisa desejá-lo ardentemente. Precisa reivindicar seu direito de tê-lo realizado. Assuma sua posse mental muito antes de obtê-lo na realidade. 3. Aposte todo o futuro na sua capacidade de conseguir realizá-lo e afaste qualquer possibilidade de desistir diante de situações adversas, como obstáculos, limitações ou derrotas temporárias. E encerro por aqui a lição número 1 do livro As 16 Leis do Sucesso, de Napoleon Hill. E agradeço por aqui a sua presença no canal. Se esse conteúdo é um conteúdo que agrega a você, e eu espero que sim,
Eu peço que você deixe o seu like aqui, deixe o seu comentário e também coloque para mim aquilo que você quer que eu leia por aqui, que eu compartilhe nesse processo de busca do desenvolvimento pessoal e da transformação da nossa mente e da nossa vida. Obrigada pela companhia, eu sou a Andréia Quintão e até a próxima leitura.